Papo de Repórter. Papo de Repórter. Papo de Repórter. Papo de Repórter. Buenos dias, está no ar o Papo de Repórter, o programa que vai ao ar nas manhãs de sexta-feira nos canais do Século Diário no YouTube, nas plataformas de áudio, no site seculodiario.com.br, trazendo um resumo dos acontecimentos no Espírito Santo. Eu sou o Vitor Taveira, estou aqui diretamente do estúdio 42B, em pleno centro de Vitória. Queria trazer algumas novidades. Para quem já nos ouve, deve ter notado mudanças acontecendo, mas a partir de março vamos ter um novo formato para o Papo de Repórter, reunindo jornalistas, os vários jornalistas do Século Diário, agora é um formato mensal, com uma duração maior de 1 hora, ao vivo, com interação entre os espectadores, leitores, você que está acompanhando aí as notícias e quer saber também, quer participar. Mas vamos manter também esse espaço com resumos dos acontecimentos e as dicas culturais, que sai sempre na sexta-feira, mas com formato mais reduzido e um novo nome que você vai conhecer a partir da próxima semana. Então continue acompanhando, siga o Século Diário no YouTube, na plataforma de áudio, para receber nossas atualizações em primeira mão. Falando então desta semana, o nosso assunto da vez é a prisão do deputado estadual Capitão Assunção, pré-candidato à prefeitura de Vila Velha. Então, mais uma baixa numa sequência aí de problemas de candidaturas do PL para as prefeituras capixabas nesse ano, né? Então, uma questão complicada. Queria você que está aí acompanhando, como viu essa prisão do Capitão Assunção, está provocando polêmicas, né? Se você gostou, se não gostou, se está certo, se está errado. Nós vamos falar um pouquinho mais dela daqui a pouco. O programa ainda tem dicas culturais com bloco de rolê, mas vamos antes, como sempre, começar com o nosso giro de notícias. No giro de notícias, Rigoni rejeita argumentos sobre irregularidades do novo licenciamento. Estamos falando do Felipe Rigoni, secretário estadual de Meio Ambiente. A falta de diálogo empurra a solução para a judicialização no STF, como ocorreu com sucesso no estado de Tocantins. Então, isso pode ser um rumo, né? Tem articulações para que esse projeto de mudança, né, no licenciamento possa terminar judicializado. Temos também a notícia que na Assembleia Legislativa foi aberto o processo para a escolha de conselheiro do Tribunal de Contas, né, o que vem se falando nas últimas semanas. O deputado Marcelo Santos, presidente da Casa Pública Edital, para a escolha do substituto do conselheiro Sérgio Borges, e já tem um favorito, você pode conferir lá no seculodiario.com.br. Outra notícia é que a maioria governista toma conta da CPI do Pau Preto de Vitória. A gente falou aqui, né, no Papo de Repórter, dessa CPI, da confusão que teve semana passada. Chegou a ter, inclusive, formando uma maioria com a oposição, mas no final 3 dos 5 vereadores são da base do prefeito, conforme o ato publicado pelo Leandro Piquet, que é o presidente da Câmara de Vitória. Falando também da Câmara de Vitória, a Carla Cosa vai pedir a desafetação do prédio da ocupação Chico Prego, que fica no centro de Vitória. A vereadora também afirmou em audiência pública que vai apresentar um projeto de lei sobre esse tema. Outra notícia é que o TRE reconta votos para indicar quem assume vagas de vereadores cassados. Estamos falando de Joel Rangel e Devaci Rabelo, vereadores de Vila Velha que perderam os mandatos, né, foram cassados após a decisão do TSE, que apontou fraude à cota de gênero. Não são os primeiros, né? Aqui no estado, em outros municípios já aconteceu isso, e agora 2 vereadores de Vila Velha, que também impacta no cenário eleitoral, que vamos falar logo mais. Falando do sul do estado, o Calegari articula apoio de Teodorico Ferraz ao PL no sul do estado. O Partido Liberal busca fortalecer suas candidaturas em Cachoeiro e Vargem Altas para as próximas eleições municipais. O Ferraz, figura conhecida, né, já foi prefeito de Cachoeiro, de grande influência ali, né, em toda a região sul, na verdade, e o PL está buscando trazer ele para perto, depois de uma baixa que vamos falar também, que eles tiveram lá. Falando um pouco dos movimentos sociais, no nosso noticiário, os entregadores por aplicativo farão protesto nesta sexta-feira em Vitória e na Serra. Os trabalhadores estão reivindicando melhores condições de trabalho e vão paralisar atividades e fazer piquetes nesta sexta-feira. Também teremos nessa semana que vem, 8 de março, com a tradicional marcha no centro de Vitória e também ações do interior. O tema desse ano é pela vida das mulheres, pelo direito de existir e decidir com dignidade e sem violência. Vão ter entrevista com o Fórum de Mulheres e com os coletivos na próxima semana também, na entrevista do século. E aí também fica o convite para o dia 8 de março, no centro de Vitória, acontece a marcha. Nos outros municípios também do interior, em vários municípios, você pode conferir lá no Século Diário, onde vai acontecer atividades. Notícia também que o acampamento em Estrada Rural de Mimoso do Sul é desfeito. O Século Diário vem acompanhando nessa situação. As famílias já haviam retirado seus pertences antes da chegada das forças de segurança
que aí desfizeram esse acampamento que lutava, né, pelo acesso aí, de famílias sem terra, sem teto. Outra notícia é que servidores estaduais reivindicam revisão geral de 14,38% dos salários, quase 15%, para o presidente do Sindipúblicos, o Irã Caetano. O cenário econômico atual é favorável para essa medida, para um reajuste e recomposição dos salários dos servidores públicos. Notícia também é que os moradores do Território do Bem querem implementação de câmera nas fardas da PM. O pedido foi feito à Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa e a região pode servir como um piloto, né, para a implementação que vem sendo discutida já há algum tempo aqui no Estado. Falando aqui da nossa programação, né, do YouTube, das plataformas de áudio, temos uma entrevista muito interessante com a entrevista do século, Propostas e Ações para uma Escola Antirracista. Conversamos com a Maria Gabriela Verediano e a Viviane Lupin, do projeto Descolonize, Educação e Cultura Negra. Trazem várias reflexões, algumas sugestões também de dicas culturais, né, de como se informar, enfim, e todo esse debate em torno da escola, da educação e da questão do racismo. Também temos o Raiz Capixaba trazendo o mestre em literatura e criador do Clube de Leitura Leia Capixabas, o Anaximandro Amorim, né, que fala sobre literatura capixaba. Existe mesmo literatura capixaba ou não? Quem são nossos autores? Como funciona esse clube de leitura? Tudo está lá disponível para você nos nossos canais do Século Diário. Também todo o conteúdo entra lá no seculodiario.com.br. Então, sempre que puder, dá uma revisada, veja o que está acontecendo, fique ligado, se intere e procure se informar e agir, né, para transformar a nossa realidade. Fechando aqui nosso giro de notícias, vamos para o assunto da semana. O nosso noticiário, prisão de Capitão Assunção impacta no cenário político e favorece Pasolini, matéria do Roberto Junquilho. Deputado desobedeceu medidas cautelares estabelecidas pelo ministro Alexandre de Moraes em 2022. E também temos a coluna socioeconômicas da Manaína Medeiros com o título PL em apuros. Definitivamente não está fácil para Magno Malta e seus planos ambiciosos para as eleições desse ano. Realmente o Magno, né, eleito numa eleição de Senado, né, veio com a corda toda aí, uma eleição inclusive com o candidato único, né, nas outras vezes ele tinha sido, quando havia 2 vagas, e botando banca, né, e tudo mais, mas o comparsa dele, Bolsonaro, não se elegeu, né, e também vemos aí uma sucessão de fatos nas últimas semanas, até meio impressionante aqui no Espírito Santo o que está acontecendo, né. No caso dessa semana, né, agora na noite dessa quarta-feira, a prisão do deputado estadual Capitão Assunção por descumprir medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal, né? Então, ele já usa tornozeleira eletrônica, né, desde as investigações lá que vem de 2022. Na verdade, a resposta a um pedido da Procuradora-Geral de Justiça, Luciana Andrade, que foi feito 1 ano atrás, e só agora saiu. Ele estava proibido, né, de usar as redes sociais regularmente, inclusive por conta de ser réu no inquérito que trata de milícia digital e fake news. E agora, realmente, finalmente, né, depois de muita gente já sabia, já observava isso, ele termina preso. Vamos acompanhar aí ao longo dos próximos dias qual vai ser o resultado. De alguma maneira, isso balança aí, né, o PL, o bolsonarismo no principal, né, tabuleira eleitoral desse ano, principal vitrine eleitoral, que é Vitória, que tem um prefeito conservador, que é o Lorenzo Pasolini, do Republicanos, e Assunção disputa um eleitorado mais radicalizado, né, porque Pasolini tem evitado fazer campanha, tanto para o governo como para a presidência, tenta ficar um pouco mais ali, colar uma imagem de gestor, embora todos saibam, né, da sua posição de direita, mas a posição, né, meio dúbia de Pasolini, ou não tão afirmativa, gera insatisfação nesses setores de extrema-direita que querem, né, radicalizar, colocar as pautas morais e de costume, enfim. Então, Assunção foi candidato na última vez, né, a prefeito, não teve uma votação tão expressiva, mas veio com uma força muito grande para a Assembleia Legislativa, né, foi o segundo mais votado, só atrás do Serginho, né,
e com 98,6 mil votos, quase 100 mil votos, inclusive mais do que o Gilvan da Federal, que foi o candidato mais votado do PL para a Câmara, que teve 87,9 mil, sendo que, né, geralmente para a Câmara é mais fácil, né? São menos candidatos, então os votos se concentram um pouco mais. O fato é que o Magno Malta nega que haja um plano B, fala que é Assunção candidato e ponto. Mas Gilvan é também uma carta na manga, né? Em caso de um impedimento. A gente não sabe se essa prisão vai perdurar, né? Como perdurou, por exemplo, a do Armandinho, né? Também ex-vereador de Vitória. Mas a Assunção está aí, né? Isso pode deixar alguma mancha, enfim, pode ficar uma situação dúbia e pode causar, inclusive, movimentações outras. De fato, o Gilvan é um nome que foi vereador da cidade, tem um apelo entre os bolsonaristas e poderia também mobilizar alguns setores radicalizados, mas são os únicos nomes realmente mais conhecidos, né? Que teriam uma banca para disputar aí uma fatia significativa do eleitorado, que é uma fatia que, no final das contas, vai radicalizar, vai fazer críticas a Pasolini para, né, sair com o maior resultado eleitoral possível. Obviamente também vai criticar a esquerda, mas no segundo turno é um eleitorado que tende aí apoiar o Lorenzo Pasolini, mesmo fazendo diversas críticas, vai acabar apoiando contra uma candidatura de esquerda ou de centro que vá para o segundo turno, né? Essa é a expectativa, quase que uma reserva de votos, a não ser que algo muito surpreendente se aconteça e uma candidatura de extrema-direita consiga do PL consiga ir para um segundo turno, né? O que não é hoje visto como mais provável. Agora temos que acompanhar os próximos passos aí. Agora, essa questão, né, a gente falando do PL e a figura de Magno Malta, né, que comanda o partido aqui no estado, ele teve várias derrotas, né? Começa agora em janeiro a prisão do empresário veterinário Tiago Oliveira, que vinha sendo colocado aí como pré-candidato a prefeito de Vila Velha, um dos mais importantes colégios eleitorais também, né? E era uma aposta nova, né? Não é um cara que já foi candidato a deputado estadual, né? Pela rede, inclusive, anteriormente, teve uma votação média, mas era apontado como uma novidade, um rosto novo que poderia surpreender nessa eleição, que tem o Arnaldinho, inclusive, como favorito, mas poderia ser um quadro que crescesse, mas ele está preso acusado de extorsão ao empresário indiano, né? Então, foi feita toda uma pompa para, né, para colocá-lo para cima, inclusive muito próximo do Magno Malta, e aí, aparentemente, também está, nesse momento, pelo menos, fora de cena. E aí as atenções foram todas para o Devacir Rabelo, vereador do PL, que foi bem votado em 2022 para a Câmara Federal, embora não foi eleito. Não é o favorito do Magno Malta, mas pintou como um possível candidato. O que acontece é que justamente ele acaba, como a gente falou, né, no primeiro bloco, de ser cassado, né, pela fraude na cota de gênero. Então, mais um candidato que cai, e nesse intervalo entra o Alexandre Ramalho, né, como bem lembra a Manaíra Medeiros na coluna, ele entra no cenário pelo Republicanos para fazer um enfrentamento à direita do Arnaldinho Borgo e fecha um pouco, né, desse campo de uma possibilidade de uma candidatura mais forte, né, que possa, quer dizer, vai ter que se contrapor não só ao Arnaldinho, que já é de direita, mas ao Ramalho, que promete fazer uma campanha de extrema direita e que, inclusive, a chegada, a entrada oficial dele na disputa já fez o Arnaldinho dar algumas respostas, como foi falado em uma coluna anterior também da Manaíra. O Arnaldinho já sinalizou tentando endurecer o tom para não perder esse eleitorado mais radical de direita, sendo que Vila Velha tem uma grande importância, né, uma grande concentração de eleitores de extrema-direita, e virou, inclusive, um polo, né, de manifestações e de apoio a Bolsonaro e à extrema-direita. Então, o Ramalho, pelo Republicanos, vai tentar trazer o PL e o PP, né, que são os aliados que estão fazendo aí campo de oposição ao governo federal. Algumas divisões aí internas, né, mas que estão mais fortes. E aí entramos em Cachoeiro de Itapemirim, que também é um município da maior relevância, né, um município grande, um dos maiores municípios do interior do Espírito Santo, e tinha o Júnior Correia como candidato, né, do PL e como favorito, inclusive líder de pesquisas. O Júnior foi o mais votado para a Câmara de Vereadores de 2020, um cara jovem, né,
tinha ido para a Câmara de Deputados, né, como candidato em 2022, atingiu 37,7 mil votos, quer dizer, quase 40 mil votos, uma boa votação, que não se elegeu, mas o colocou aí, né, próximo e o coloca como um cara muito votado, né, concentrou seus votos no município, então teve uma ótima votação no município e era aí o favorito. O Júnior Corrêa, como nós falamos também, acaba se afastando, anunciando a decisão de entrar para o seminário e virar padre e abandonar a política. Primeiro ele ameaçou sair logo, né, passar adiante aí o seu mandato para o suplente, agora ele recuou e disse que vai terminar o mandato e depois vai deixar essa política institucional, por assim dizer, né? E aí o PL já apresenta como um trunfo na manga o Léo Camargo, que é também vereador do município, foi o terceiro mais votado, né, nas eleições de 2020, e tem expressão, né, eleitoral, mas não é o Júnior Corrêa. O Júnior era a bola da vez, né, parecia ser, e surpreendeu todos com isso. Então, alguns dos nossos, dessas semanas terríveis para o PL Capixaba, né, assim como segue terrível para o PL Nacional, que teve prisão do seu presidente, né, que teve Bolsonaro cada vez mais acuado, a gente vai acompanhando aí com a pipoquinha esse desmoronar, né, desse castelo da extrema-direita. Aguardamos seus comentários também. Tá gostando, não tá gostando? O que você acha que vai acontecer? Manda pra gente, comenta, curte e compartilha o nosso conteúdo. Bom, vamos então, terminando aqui o assunto da semana, vamos pro de rolê com uma agendinha cultural bem bacana e leve para você. Nossa agenda cultural começa no sul do estado, na região ali do Caparó, com o encontro de escritores de São José do Calçado. Está acontecendo já, vai até sábado, né? E vamos lembrar aqui que tem uma programação muito interessante, né? Na sexta-feira começa de manhãzinha a abertura da Feira Literária, contação de histórias a partir das 8 horas da manhã. Né? Tem sarau infantil, tem lançamento de livros, roda de conversa. O dia inteiro tem atração, né? Vai até às 22 horas começa a última atração, que é DJ Negana. Às 20 horas tem a apresentação do Slam Botocudos, que é muito legal. E leitura de textos, contação de histórias, muita coisa bacana. Já na sexta, desde manhã. E no sábado, dia 2, fechando aí o evento, às 9 horas começa a contação de histórias com a Eloviana e a apresentação da banda marcial Terezinha Juliana, no bairro João Marcelino de Freitas. Às 11 horas abre a Feira Literária, né? Com o painel São José do Calçado, a Cidade dos Escritores, né? Como vem sendo conhecido, muita grande produção. Então, depois tem bate-papo, homenagem ao escritor Fernando Tatagiba, tem a apresentação da Folia de Reis de São Benedito, às 17 horas, a apresentação do espetáculo teatral Vida e Morte, A Sombra do Jaspe, no Salão Nobre do Colégio Calçado, e sarau em homenagem a Jair Campos, com escritores calçadenses e participação de Winston Churchill e Átila de Carvalho. É isso aí. E lembrando também, né, da nossa programação ali no sul do estado, sexta-feira e sábado, a companhia Nós de Teatro apresenta o espetáculo Palavras Cruzadas no Centro Cultural Luz del Fuego, lá em Cachoeiro de Itapimirim, um espaço novo, interessante. A entrada é gratuita a partir das 19h30. Acontecem as apresentações, né? Quem quiser chega um pouquinho antes, né? Para não atrapalhar. A dramaturgia de Palavras Cruzadas gira em torno do debate de questões diversas a partir do diálogo de um casal em dia de praia, explorando elementos do humor e do absurdo para abordar as relações líquidas contemporâneas, os relacionamentos tóxicos e o machismo exposto e velado. Então fica uma dica aí muito interessante, né? Palavras Cruzadas vai estar lá no Centro Cultural Luz do Fogo, em Cachoeiro. Quem é de lá, conhece a gente lá, dá essa dica, dá esse toque, né? Que pode ser uma ótima atração para o fim de semana. Temos ainda também mais teatro e outra peça muito interessante, né? Janelas, é um jogo cênico de imaginação guiada por 3 máscaras que se relacionam seus modos de fazer as coisas e seus afetos, procurando compartilhar com a plateia a simplicidade e o encantamento de alguns momentos do convívio humano. Esse espetáculo é do grupo de teatro Herigtiba, grupo bem antigo lá de Anchieta, com uma
bela produção, as máscaras são muito interessantes, muito bonitas, e vai estar uma temporada de circulação por 5 municípios do Espírito Santo, começa por Vitória, nessa sexta-feira, dentro do segundo festival Verão Cultural Sônia Cabral, no centro de Vitória, no Palácio da Cultura Sônia Cabral. Então, terça-feira às 19 horas, entrada gratuita, chegar 1 hora antes para pegar o ingresso. Então começa em Vitória, e aí no domingo, dia 3, às 19 horas, a peça vai estar lá em Venda Nova do Imigrante, no Centro Cultural e Turístico Máximo Zandonade, desculpa. E depois, no outro domingo, dia 10, vai estar em Linhares, no Teatro do SESI, a partir das 19 horas. No sábado, dia 16, na semana, né, seguinte, Viana, né, no Teatro Municipal Luiz Rodrigues Siqueiras, lá no centro de Viana, a partir das 19 horas também. E fechando essa turnê em casa, né, o grupo se apresenta no dia 27, quarta-feira, às 19 horas, no Espaço Cultural Herigitiba, lá em Anchieta. E aí, mais umas atrações aqui para fechar a programação. 15 novas obras de esculturas e obras artísticas foram recentemente inauguradas na última quarta-feira no Parque Cultural Casa do Governador, que fica ali em Vila Velha, né, na região próximas praias ali de Vila Velha. Então, para visitar, precisa agendar visitas pelo telefone 27 3636 1032, de segunda a sexta. As visitas são gratuitas e vão acontecer sempre às terças e quintas, de 8 às 17. Então, você liga de segunda a sexta, mas o dia para acontecer é terças e quintas, de 8 às 17, com acompanhamento de um mediador, né, que acompanha para mostrar e apresentar um pouco essas esculturas. 15 se juntam às outras que já estão lá, né? Algumas são temporárias, outras são permanentes, mas tem uma renovação aí, novidades para quem já conhece, vale a pena ver de novo. E também, uma vez por mês, acontece o domingo no parque, né? Quando o parque abre aos domingos, com atrações culturais e tudo mais. E aí, fechando aí, última dica, a homenagem da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo às mulheres, dia 6 e 7 de março, com parte da série Quarta e Quinta Clássica. Então, às 20 horas, no palco do Sesc Glória, aqui no centro de Vitória, tem 2 espetáculos celebrando o Dia Internacional da Mulher e celebrando principalmente a produção artística feminina, né? Então, vai ter um repertório com grandes nomes, né, de mulheres compositoras, com a maestra carioca Sara Igigo, que vai ser a regente convidada desses concertos pela Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, a OSES. O ingresso estão à venda na bilheteria lá do Sesc Glória e também online, né? Custa R$20 a inteira, 15 para conveniados do Sesc, 12 cartão empresário e 10 a meia entrada para comerciário ou mediante apresentação de 1 quilo de alimento, né? Doação de 1 quilo de alimento não perecível. Então, essas são nossas dicas. Ficamos por aqui por hoje. Voltamos semana que vem com um novo visual. Eu, inclusive, já estou de novo visual. E a gente volta aí com nossos notícias da semana, sempre nas manhãs de sexta-feira. Até logo. Papo de Repórter. Papo de Repórter.